bem-vindas a mais um Microsoft Brasil Podcast. Eu sou a Carla Furtado e hoje o papo é sobre um tema que muito nos interessa quando falamos de futuro e tecnologia. Cidades digitalizadas, as chamadas Smart Cities, cidades inteligentes ou mesmo cidades do futuro. Aqui no Brasil, o quão perto estamos de uma digitalização urbana e no que precisamos focar para ter cidades mais funcionais e tecnológicas em todos os âmbitos? Para esclarecer esse tema, eu recebo Carlos Teixeira, que é executivo de indústria em setor público na Microsoft Latam. Bem-vindo, Carlos, tudo bom? Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho a respeito desse tema que é super importante, que mexe com a vida de todos nós. Afinal de contas, cada um de nós aqui vive uma cidade, seja ela grande ou pequena, e necessitamos aí do uso da tecnologia para facilitar a nossa vida. Vamos lá. É verdade, é um prazer receber você. E, pessoal, a gente tem uma novidade. Quem quiser nos assistir em vídeo, além de só nos escutar, essa conversa também está disponível lá no canal da Microsoft Brasil no YouTube. Então, também fiquem à vontade quem preferir assistir. Carlos, você começou a sua carreira na tecnologia primeiro, né? E aí depois você me contou que você fez a ponte com o setor público, onde você atua há mais de 20 anos. Esses dois temas nunca estiveram tão próximos e conectados como hoje, né? Antigamente, talvez fosse uma coisa mais separada, a tecnologia ali e o setor público mais distante. Mas já faz algum tempo que a gente fala desse tema, né? Cidades inteligentes, digitais, sempre como algo também mais do futuro. Então, para começar, eu queria entender o que é uma cidade inteligente, porque isso é um conceito novo. Quer dizer que as cidades que a gente vivia até então não eram inteligentes? Legal, esse é um ponto bem interessante, porque, veja, quando a gente fala do uso intensivo de tecnologia, e a gente vive isso como consumidores do dia a dia, né, da tecnologia do dia a dia, seja na hora de pedir uma comida para um aplicativo, solicitar um meio de transporte, buscar uma localização, né, um roteiro para um mapa, enfim, para sair do tráfego do intenso, do trânsito, e por Uhum. aí vai, além da tecnologia que a gente já usa no dia a dia nosso de trabalho, nos estudos, e agora com a questão da pandemia, muito intensamente a questão do home working, É. e também de outras atividades que já se falavam há algum tempo, né, na questão de teletrabalho também, e agora de telestudos. Então, quando a gente começa a vivenciar o uso intensivo cada vez maior de tecnologia, entra em cena um agente que é muito importante nas nossas vidas de uma forma comum, que são os agentes de governo, né, que são os gestores públicos, que Uhum. precisam entender, e claro, eles já percebem isso, em trazer essa tecnologia primeiro, para que estejamos integrados no uso daquela tecnologia que a gente já usa para o dia a dia no nosso trabalho, mas também com o atendimento aos serviços que são prestados, né? E também por um efeito de economicidade, como nós chamamos, ou seja, o uso, a eficácia do gasto público, né? Também é um ponto importante. Ou seja, quanto mais a gente usa tecnologia, teoricamente a gente está investindo em maior eficiência e no menor custo para a entrega de um serviço público. Então, certamente hoje esse é o momento que a gente vive, de onde há um boom muito grande de novas tecnologias chegando, outras muitas já presentes, e o setor público já percebeu isso já há algum tempo, que é importante introduzir e usar a tecnologia como mecanismo de interação com o cidadão, seja ele no âmbito não só das cidades, a gente pode falar isso no âmbito de governos federais, governos estaduais, até entre países, mas quando a gente fala Uhum. especificamente de cidades, aí sim se faz presente o uso cada vez mais intenso, que é onde a gente vive, é onde a gente percebe a presença dos serviços públicos de maneira mais próxima e mais intensa. Tá certo, mas por que que esse tema hoje parece algo mais próximo da gente? Porque sempre foi algo assim, quando a gente pensa em cidades tecnológicas, a gente pensa nos Jetsons. Mas Uhum. hoje a gente consegue Bom entender que ponto. não está tão longe assim. Por que que esse tema voltou a ser atual e não só futurista? Legal. O tema de Smart Cities, inclusive, aproveitando sua primeira pergunta sobre se vivemos ou não, se antes não nos vivíamos numa cidade inteligente, Verdade. na verdade tem a ver justamente com o uso de maior eficiência, né? E isso se traduz no uso mais intensivo de tecnologia na relação da cidade em que nós vivemos. Então, o conceito Smart City, ele se baseia, basicamente, ele se define pelo uso da melhor tecnologia para aproximar o provimento dos serviços públicos ao cidadão por meio da tecnologia. Basicamente, Uhum. esse é a nossa definição mais ampla que nós podemos colocar aqui. É claro que, dependendo do segmento que nós olhamos, da forma como o cidadão se relaciona com a sua cidade,
e com o governo, existem diferentes tecnologias. Por exemplo, meio de transporte, se você tem um formato de tecnologia e um foco muito grande. Também, né, quando a gente fala de o que nós chamamos de serviços de utilidades, como água, eletricidade, apesar de serem providos em muitas cidades por entes, por empresas públicas, desculpa, privadas, elas de alguma forma são regulamentadas pelos agentes públicos. Então, também tem um papel importante na definição das tecnologias por meio do governo. E aí, pegando o gancho com a questão olhando para o longo prazo, na visão dos Jetsons e tudo mais, sim, exatamente isso que acontece. A gente já vem falando há alguns anos o conceito Smart Cities globalmente. A gente já percebe que o conceito já não é tão recente, já podemos dizer que há cerca de 15 anos esse conceito já vem sendo trabalhado. Ele começou muito fortemente ligado em duas áreas, que é a área de transportes urbanos e a área e também a área de iluminação e segurança pública, tá? Isso começou, efetivamente, quando a gente começou a perceber que o uso de tecnologias para captura de imagens de vídeo, por exemplo, no ponto de vista de segurança pública, para identificar uma área de maior risco, ou uma área seja ele no ponto de vista de segurança pública, ou até de questão de defesa civil, com questão de calamidades públicas, como áreas de periculosidade, deslizamento, enchentes, enfim, essas áreas de monitoramento, e também com a questão do transporte público por um efeito de melhorar a eficiência e o controle de quantos passageiros estão sendo transportados e pagar devidamente pelos agentes que praticam esse mecanismo de transporte público. Então, esses dois foram as primeiras áreas de maior destaque. De lá para cá, essas áreas têm se intensificado e hoje a gente já consegue olhar para o futuro tão próximo e entender que outras tecnologias que estão chegando, como, por exemplo, pegando o gancho aqui, de carros autônomos, né? Então, essa questão da tecnologia mais próxima dos Jetsons aí, talvez para quem não... Sim, é o que falta, né? Exatamente, exatamente. Então, ter essa maior autonomia e também, pegando aqui um gancho, se a gente olhar um pouquinho para frente, a gente já, na verdade, hoje, a gente já encontra projetos de empresas privadas, grandes grupos, que são focados na área de transporte, que já falam hoje de carros que são os chamados carros voadores, né? Que, na verdade, são formatos híbridos de veículos com um modelo ali que a gente já conhece, parecido como de helicóptero, coisa do tipo, ou de um drone, que fazem esse tipo de transporte, seja ele de maneira autônoma ou monitorado ali por algum agente, algum ser humano. Mas, ou seja, a gente está bem próximo disso, e tudo isso são modalidades, formam os chamados modais de transporte público que nós estamos trabalhando, estamos vendo chegar nas grandes cidades hoje, seja por meio dos governos, ou seja por meio até mesmo das empresas privadas. Certo. É interessante que às vezes a gente, coletivamente falando, não percebe que as mudanças já estão acontecendo, né? A gente acha que vai ser algo brusco. Ainda que a gente tenha vivido nos últimos anos um boom, realmente. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa falando com outra por videoconferência no celular. E eu fiz, nossa, eu lembro de ver isso em filmes futuristas, isso já está acontecendo, né? Ou como você disse mesmo, né? Essas imagens que a gente tem acesso, a gente tem muito monitoramento nas cidades, os drones. Então, tudo vai acontecendo de uma forma mais vagarosa, né? Mas ainda assim constante. Quando a gente percebe, a gente já mora numa cidade tecnológica, né? Claro, não é no Brasil inteiro, falando do Brasil, mas quem mora em São Paulo ou em outras cidades maiores já tem um pouco disso. Mas eu comentei agora do celular, a gente falou de transporte público, ainda assim tem uma disparidade entre o avanço tecnológico de dispositivos pessoais, como o celular, por exemplo, que hoje faz milhares de coisas, e cada ano tem tem mais funcionalidades, e outras coisas que a gente usa no dia a dia, como robôs que varrem a nossa casa, ou a gente poder falar com um robô, acende a luz, ele acende, mas não parece que em âmbito de cidades mesmo, não acompanha a mesma velocidade. Por que isso acontece? Verdade. Carla, esse é um excelente ponto para a gente entender e tratar, né? As disparidades nesse sentido são muito grandes, porque quando a gente entende que por trás das grandes empresas de tecnologia, né, ou das empresas que trazem inovação, eles conseguem acelerar o uso da tecnologia e traduzir isso para um consumo mais imediato, a um consumo que a gente consiga ter acesso, seja do ponto de vista econômico, até mesmo do ponto de vista de realização de benefício.
O governo, por sua vez, ele tenta acompanhar isso sempre, porque ele não é um agente que promove a inovação, né, em muitos casos. Isso tem mudado em algumas cidades. Depois eu até posso comentar um pouco a respeito de alguns cenários a respeito disso, onde Uhum. o governo tem que destinar uma parte grande de investimentos para investir em uma área que talvez ele não tenha tanta certeza do resultado. E os governos se Certo. preocupam muito com trabalhar com orçamentos muito enxutos, fazer investimento adequado, sempre para atingir o maior número possível de pessoas, né? A maior parte da população possível. E quando o governo decide tomar essa decisão, normalmente as tecnologias já estão mais estabilizadas, já são conhecidas pelo grande público, pelos cidadãos, e o governo vai tentar acompanhar isso para criar uma base e que ele também tenha proveito e devolva também benefícios para o cidadão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de criar uma grande estrutura de uma infovia de dados, como nós chamamos, né, que seria as grandes pavimentações tecnológicas digitais aí para tráfego de dados, porque vamos pensar aqui num cenário. Hoje a gente tem tudo muito conectado ali na palma da mão, né, com os nossos devices, mas Uhum. o governo ele não tem acesso a grande parte dessas informações. Mas vamos supor que ele, de alguma forma, tivesse acesso, com a devida permissão, etc., a essas informações. Como é que ele consegue trabalhar com esse grande volume de informações? Esse é um grande desafio. Então, os governos nem sempre estão preparados a lidar com grandes volumes como esse. E também criar, como eu disse, as chamadas infovias, que são mecanismos onde informações como vídeos, no caso das câmeras que estão filmando as ruas, Uhum. as informações de transporte, quem está utilizando naquele momento, quantidade de pessoas, se, por exemplo, há uma superlotação em uma determinada estação de trens ou de metrôs, ou mesmo de terminal de ônibus, e ele tem que enviar ali, ou acionar alguém para enviar um novo veículo ali, seja um novo trem, uma nova composição, Sim. até mesmo um novo ônibus. Tudo isso requer uma estrutura, né, de dados muito forte e também a forma de conectar esses dados como um todo, conectar a informação do vídeo que estou capturando numa estação de trem, com a informação de uma via que está congestionada, e reportar isso para um terceiro agente, que pode ser uma organização privada também, ou para o próprio cidadão. Então, Uhum. criar essas grandes infraestruturas requer planejamento, tempo e grandes investimentos. E é por isso, então, que eles estão sempre um pouquinho atrás, né? Porque eles não conseguem Certo. fazer esses grandes investimentos de uma maneira rápida e eles precisam fazer quando as tecnologias estão maduras, não quando elas estão num Uhum. período de experimentação, como muitas vezes a gente acaba percebendo no primeiro momento, né? Certo. Então, o privado acaba puxando, né, o setor público, porque tem mais liberdade para inovar em menores volumes, né, de alcance. E, enfim, aí acaba puxando mais o setor público, né? E você comentou da questão da gestão de dados, de ser um grande desafio. Eu imagino que esse seja talvez o principal desafio, né? E é interessante quando a gente também fala de empresas, também é um dos maiores desafios, porque muitas empresas, que a gente comentou até em outros podcasts, respondem que tem uma gestão de dados muito alta, que olham para isso. Mas quando o analista vai olhar, vai ver que, na verdade, nem tanto, é uma coisa ainda muito superficial. Então, como que é essa questão dos governos em relação a gerir dados e também a proteger dados, né? Porque a gente vive isso não só no âmbito estatal, mas também no âmbito privado, né? A questão da privacidade de dados. Então, o quanto a gente pode ficar seguro na hora de compartilhar nossos dados para poder fazer o nosso trajeto no metrô, por exemplo. Uma coisa agora nova em São Paulo é que a gente pode usar nosso celular para passar a passagem, né, através de um QR Code. E aí você vê que ele sabe exatamente onde você foi e onde você saiu, ele calcula, né? O que já é uma, um compartilhamento da sua vida. Mas também é um grande desafio como que se faz uma gestão apropriada de tantos dados para poder usar isso de uma forma que seja benéfica para a população. Exatamente. E aí você tocou num ponto importante que tem a ver com a questão da privacidade, né? Então, a questão de Sim, usar os nossos dados, e não só os dados que nós compartilhamos, pode ser apenas a questão do uso da nossa imagem, né? Até mesmo. pois é. Por exemplo, a gente tem visto para meios de transportes, o uso de câmeras acaba sendo um elemento muito importante, seja até Hum, para identificar superlotação de plataformas, para a segurança dos usuários dos sistemas de metrô, e isso também vale para o de trem e para também transporte para veículos urbanos, no caso como ônibus, etc.
Mas, muitas vezes, essa imagem, muitas vezes não, essa imagem precisa ser protegida adequadamente, porque ali são as nossas informações de onde nós passamos, as características físicas, com quem estamos conversando ou próximo, são todas informações de uso pessoal, né? Então, hoje os governos também estão experimentando o uso dessas tecnologias. A gente tem visto agora, por exemplo, obviamente, por exemplo, aqui em São Paulo, tivemos, que é a cidade onde eu moro, esse Sim, mesmo desafio no uso de vídeos para estações de metrô. Há uma polêmica sobre como está sendo usada aquele tipo de informação, se é para uma certo. questão, por exemplo, de reconhecimento facial ou não, para identificar eventualmente alguém que está sendo procurado ali por uma questão de segurança, ou até mesmo para identificar um perfil de cidadão e fornecer uma melhor qualidade de serviço. Isso nem sempre é muito claro, muito transparente sobre qual é o uso dessa Pois é. informação, né? E isso é o desafio que eles estão enfrentando. Veja, na iniciativa privada, isso acontece de uma forma muito rápida e a gente, quando percebe, já está compartilhando as nossas informações, até porque existe um benefício nessa troca, né? Mas quando a gente Uhum. fala no âmbito de governo, eles precisam se preocupar um pouco mais. Por isso acaba levando mais tempo para a adoção dessas tecnologias. Então, algo que parece ser simples tem que passar por todo um crivo, toda uma análise jurídica, tem que mostrar a eficácia, mas também as questões de garantia de privacidade, como aqueles dados estão sendo protegidos, né? Porque também são dados, como eu disse, que, se mal utilizados, podem acabar sendo explorados de uma forma negativa, não só por ente de governo, mas eventualmente por uma situação de uma invasão de dados. Aqueles dados podem ser utilizados por Sim, terceiros que a gente não faz nem ideia de que tipo pois é. de, né, acontecimento pode ter em relação ao uso dessas informações. Então, veja quão complexo e quanto um dos desafios ligados à questão de privacidade e segurança que os governos também estão enfrentando, né? Isso acaba sendo um ponto que, querendo ou não, prejudica a adoção das tecnologias. Sim, é muito complexo, é muito interessante como vai esbarrar em outras questões que não tecnológicas, como sempre, né? Você disse do perfil do cidadão. Eu lembro que quando começamos a usar as câmeras, logo veio uma discussão em relação ao racismo, como começaram a identificar que pessoas negras no Brasil talvez fossem um perfil para ter uma vigilância maior. E aí a gente vai cair em outra discussão, o que é muito interessante, porque é isso. Tecnologia Exato, é para as pessoas, né? É para isso que ela exato. serve. E cada vez uma coisa fica muito mais intrínseca com a outra. E outra coisa também, são muitas ramificações que vêm à cabeça a partir desse assunto, né? Que a gente também Exato. percebe que além da era da informação que a gente está vivendo, de tantos dados, também a era da vigilância, em que todos nós estamos muito expostos e tem essa vigilância que a gente não tem controle para onde vai. Ao mesmo tempo, a gente também compartilha muitas coisas nas redes sociais. E quais são os limites disso, né? Muitas coisas Exato. que renderiam muitas conversas, mas eu quero dar Exato. uma curva porque a gente está falando muito de São Paulo, grandes cidades, é o que a gente pensa quando a gente pensa em smart cities. Mas, durante a pandemia, a gente viveu um êxodo urbano. Muitas pessoas saíram de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui no Brasil e outras grandes cidades, porque não fazia sentido você estar num apartamento dentro de casas, que a vantagem era você poder viver a cidade. Na pandemia, no isolamento, isso não era mais vantajoso, então elas foram para o interior, muitas cidades do interior, no litoral, ficaram super cheias, e as pessoas não estão mais a fim de voltar. E então eu queria saber o quanto esse fenômeno, essa perspectiva, impacta num planejamento de digitalização urbana. O que mudou nas perspectivas? Se a gente pode imaginar que a tecnologia vai ajudar nisso, a gente não tem mais que ficar num grande centro. O que mudou a partir desse contexto pandêmico? Ok. Carla, esse ponto da questão do êxodo que vem acontecendo, a gente vem percebendo nessas grandes cidades, também é um elemento novo que a tecnologia nos ajuda e ajuda os governos na questão da pauta do Smart City, né? A gente, de alguma forma, já vem experimentando isso, seja trabalhando, não necessariamente no escritório, mas trabalhando de casa, ou em pequenas viagens, ou pessoas que a gente já conhece, ou certamente alguém já conhece alguém, ou nós mesmos tivemos a oportunidade de trabalhar em cidades distantes do nosso local de trabalho durante esse tempo de Sim. pandemia. Isso é um efeito global, algo que está acontecendo hoje no mundo todo, e as cidades, e principalmente do ponto de vista dos gestores públicos nas grandes, nas médias cidades, eles têm percebido, e até nas pequenas, percebido essas modificações, essas migrações de pessoas que vão para cidades menores ou para outras regiões do mesmo centro urbano, e até nas cidades menores, essa chegada dos novos participantes, dos novos munícipes que vão ali fazer uso dos serviços. Então, isso vem ajudando bastante no entendimento de
como é que está o comportamento na utilização dos serviços públicos. Porque, veja, se a gente hoje tem uma quantidade muito maior de pessoas, que mesmo que não tenham saído de suas cidades, mas apenas estão trabalhando em suas casas, elas acabam tendo um consumo de serviços mais próximo de sua residência. Então, antes elas almoçavam, tinha a questão do transporte, da locomoção aí de vinda ao escritório, no trânsito, aquela coisa toda, no horário de almoço, almoçava muito próximo, tinha atividades de estudos ou de diversão, lazer também relativamente próximos, academia, faculdade, estudos, etc. Isso mudou. Então, isso acabou criando uma nova dinâmica nas cidades. E isso, globalmente, é o que nós chamamos hoje, a gente percebe como um movimento chamado de a cidade de 15 minutos. O que significa esse conceito de cidade de 15 minutos? Né? Justamente é um modelo em que tem se identificado como um perfil ideal, onde, a partir de onde a pessoa reside, em 15 minutos ela possa realizar suas principais atividades, sejam elas relacionadas a atividades de trabalho, de diversão, de educação, e que isso seja um ponto de partida também para repensar a forma como o modal de transportes ele foi construído, ele precisa ser reconstruído, para que justamente permita que uma pessoa, em 15 minutos, e principalmente usando os modais aí de menor impacto na emissão de carbono, que é hoje uma pauta também muito importante na questão da sustentabilidade, né, possam fazer isso utilizando, por exemplo, modais de menor impacto, como bicicleta, dispositivos elétricos, como aqueles patinetes elétricos, Sim. carros elétricos também, ou mesmo a pé, né, e o próprio sistema de transporte urbano. Então, basicamente, o que a gente vem percebendo é que o que esses governos estão fazendo hoje é repensando o planejamento urbano a partir de um elemento que mudou, que foi a questão da pandemia, onde as pessoas hoje preferem não mais ir para um grande centro, para uma área central de uma grande cidade, mas trabalhar mais próximo e realizar suas atividades mais próximas de sua casa. Então, isso tem mudado muito. E voltando à questão dos smart cities, por que isso é importante para nós? Porque isso é dado, informação, né? Como tem ocorrido a movimentação das pessoas, né, durante esses trajetos, que tipo de intervenção urbana precisa ser criada, que tipo de investimento público precisa ser criado, por exemplo, melhorando a iluminação, sinalização, ou colocando um melhor transporte público, mais eficiente, mais adequado, em maior quantidade, em determinadas regiões. Então, essas informações são super importantes e elas são possíveis de se obter quando o governo começa a se preparar, as cidades começam a se preparar na obtenção dessas informações para efeitos de um replanejamento, por exemplo. Perfeito. E também mostra, né, que essa é a riqueza dos dados, quais são as preferências das pessoas, né? Então, a partir disso, como que a gente planeja de uma forma que realmente não é mais como seria 2 anos atrás, em que talvez seguiriam o mesmo modelo de centralizar tudo num lugar só e deixar os lugares periféricos mais defasados, porque todo mundo centraliza num lugar só. Eu acho que uma vantagem desse êxodo que aconteceu é justamente a gente ver que a cidade inteira pode ser muito propícia para esses encontros e para o lazer, como você disse, para o trabalho, para tudo, não necessariamente só um grande centro. E uma dúvida que eu tenho, que a gente ia falar no começo, até por que esse tema está mais atual, que eu acho que tem a ver com 5G. E a gente tem uma grande expectativa, né, em relação ao 5G. Eu queria saber, cara, se realmente é algo tão revolucionário e que vai mudar tantas coisas, ou você acha que é uma coisa assim como tudo, mais sutil, que também não é para tanto assim? Bom, realmente, como você muito bem colocou, Carla, nós estamos vivendo agora uma chegada de novas tecnologias, o 5G é uma delas. A questão do Smart City já vem sendo tratado há um pouco mais de 15 anos, passamos por uma primeira geração de uso de tecnologias, de dados telemétricos, telemetria, para que pudessem ser identificadas informações em tempo real para alguns serviços, de captura de imagens, etc. Uma segunda geração aí pensando que chegou há algum tempo com o uso dos dispositivos móveis de uma forma massiva por parte da população, consumindo e interagindo com os serviços públicos através dos dispositivos móveis, e agora com a chegada de novas tecnologias e mais esse fator agora com a pandemia, que é um efeito de impacto social. As novas tecnologias permitem justamente que hajam essas grandes ondas, grandes saltos, também que trazem novas oportunidades. E falando do 5G diretamente, o 5G, por exemplo, ele apresenta uma possibilidade no âmbito do Smart City, como eu disse no início, onde os investimentos acabam sendo muito
sendo muito grandes para as prefeituras, né? E colocar nos seus orçamentos e colocar em prática o uso de determinadas tecnologias. O 5G, de alguma maneira, ele barateia muito essa questão do acesso à informação, porque até essa segunda geração falava-se muito, e da primeira, no uso de, por exemplo, de grandes redes, estruturas de fibra óptica. E para você passar uma estrutura de fibra óptica por vários e vários quilômetros ao redor de uma cidade, não é algo nada fácil. Leva tempo, tem todo o investimento financeiro, e agora, com a questão do 5G, você não tem mais essa necessidade. Você já tem um grande fluxo de informações que você já pode fazer uso de forma precisa, rápida, confiável, né, numa banda larga bastante suficiente para que essa infovia possa ser criada de forma digitalizada. Outro ponto também que o 5G nos oferece é justamente uma maior capacidade de conectividade com os agentes públicos e com as empresas, entre agentes públicos, no caso de prefeituras, empresas, sistemas que provêm serviços públicos, e os próprios, a população e as empresas que provêm serviços no dia a dia das grandes cidades. Então, isso aumenta a possibilidade de troca de informações e o 5G, de certa maneira, ele acaba sendo esse mecanismo de troca mais rápida e mais precisa de informação. Então, esse é um grande ponto. Agora, mudando um pouquinho, não só falando do 5G, a gente tem que entender o seguinte, o que o 5G possibilita, né, em termos de outras tecnologias. A gente falou um pouco de carros autônomos, né? E carros autônomos é uma tecnologia que vai fazer um uso muito intensivo de dados nessa nova infovia baseada em 5G. Hoje, os carros, apesar de termos a tecnologia, a questão dos carros autônomos precisam também dessa maior conectividade, de enviar informação, receber informações, e o 5G possibilita isso numa ampla rede de comunicação. E quando a gente fala de carros conectados, veículos conectados, a gente não pode só falar dos veículos particulares, a gente tem que falar que, por exemplo, ônibus, trens, metrôs, já se pensam num modelo onde esses veículos sejam completamente automatizados, sem intervenção humana. Uhum. Então, você imagina uma situação onde várias pessoas fazem a consulta ou compram seus bilhetes de ida e vinda, seja de ônibus, de metrô, etc., usando seus dispositivos móveis, e esses dados são conectados com os sistemas de transporte público que sabem a quantidade de pessoas que vai ser necessária, ou de onde estão partindo e para onde eles vão, quando eles pretendem chegar, e toda essa informação acaba sendo importante para um planejamento de enviar a quantidade certa de ônibus ou de trens, interferir na velocidade e toda a conectividade, inclusive entre outros modais, né? Então, por exemplo, se eu sei que em determinado momento vai ter um pico de muitas pessoas chegando simultaneamente, né, mais ou menos naquele horário, numa determinada estação de trem ou de metrô, certamente boa parte das pessoas talvez precisem de outras, uma continuidade de transporte público, como ônibus, eu tenho que enviar ali outros veículos para que aquelas pessoas possam, não engargalhe o sistema viário, não engargalhe o sistema de transporte naquela região. Isso tudo é muito dinâmico, né? Então, novamente, é muita informação, e o 5G permite essa maior conectividade ou interconectividade entre diversos atores aí que são necessários para uma cidade inteligente, de fato, poder funcionar. Maravilha, impulsiona, né? Aquilo que a gente já vem caminhando, mas dá um novo salto para isso. E, Carlos, para fechar, que a gente está falando muito de pessoas, né? De como a tecnologia é para ajudar as pessoas. Eu lembro que a gente conversou antes, você comentou que o que te fez te apaixonar por essa área foi justamente isso, né? Você vê que ao trabalhar no setor público, você consegue realmente enxergar a mudança no dia a dia das pessoas e que isso é muito gratificante. E aí a gente fica pensando em países como o nosso Brasil, né, que acho que um dos maiores problemas é a desigualdade social. Como que a gente pode cruzar esses dois temas, né? Como que uma digitalização urbana pode acontecer sem que haja uma gentrificação, que é quando um bairro se moderniza, acaba expulsando as pessoas que não conseguem acompanhar financeiramente esses avanços e vão para as periferias e gera mais segregação e mais essas coisas de zonas ricas, zonas pobres e tal. Você enxerga que as cidades do futuro elas vão conseguir dissolver mais essa desigualdade? É possível a gente pensar em uma solução desse tipo? Eu acredito que sim. Na verdade, a tecnologia traz consigo também esse elemento de uma maior democratização, né? A gente, quando fala do uso da tecnologia de forma massiva, como nós temos hoje, a gente percebe que já existe um elemento que
a inclusão digital, né? Ou seja, participar desse contexto. E uma das preocupações que todos os governos, de certa forma, têm na adoção das tecnologias, como eu disse até no início, eu reforço agora, é pensar que essa tecnologia seja alcançada por o máximo de pessoas possível, principalmente aquelas que mais precisam do uso do serviço público, que às vezes é muito caro, custa muito tempo, né? Fornecer e um investimento muito alto. Eu falei agora há pouco da questão de fibra ótica. Imagina que é levar uma fibra ótica entre bairros, né, por exemplo. Né? Isso, de bairros centrais, isso é relativamente fácil, tem toda uma infraestrutura. Agora, imagina levar para uma área periférica de um grande centro. O custo é muito alto, e também você tem que ter a instalação de toda uma tecnologia local. Com 5G, isso já acontece de uma forma mais distribuída. Então, a gente percebe que a questão do uso intensivo da tecnologia, alinhado a uma estratégia de cidades inteligentes, que hoje é uma pauta de todas as grandes prefeituras do país, né? É claro que quando a gente olha numa visão de longo prazo, né, certamente nada acontece ali de um ano para o outro e de um estalar de dedos, isso faz parte de um planejamento estratégico que as prefeituras hoje têm e até mesmo criando novas legislações para que permitam o melhor uso e o uso mais fácil dessas tecnologias e dessas informações. Mas, de modo geral, o que a gente percebe é que a tecnologia nas grandes cidades, ela visa justamente tirar um pouco desse elemento do atraso tecnológico, desse gap tecnológico de regiões mais periféricas, que é como a gente hoje entende. E esse fator que eu comentei, que é um fator social, do ponto de vista de um impacto social na questão do modelo de formas de relacionamento e de uso da ocupação das cidades após a pandemia, também nos traz aí um desafio de priorizar as regiões residenciais. E, numa visão de longo prazo, alinhado com a tecnologia e o bom uso dessas informações, os gestores públicos vão poder fazer investimentos mais precisos, investimentos que tragam benefício realmente ali para o dia a dia de quem usa e reside nas proximidades daquela determinada região. Então, voltando, a tecnologia ela tem um fator democrático bastante importante para que a gente possa tirar um pouquinho dessa desigualdade que existe quando a gente fala de locais já privilegiados e áreas menos privilegiadas, traduzindo isso de uma forma que seja o mais próximo possível do mesmo padrão de qualidade de serviço público para todo mundo. Maravilha, que haja uma sabedoria na gestão desses dados, né? E assim a gente tem as cidades que a gente tanto sonha. Carlos, foi um prazer conversar com você, obrigada. Fiquei muito animada, espero quem está ouvindo também, que a gente está caminhando para cidades mais funcionais, mais saudáveis também para todo mundo, e que esse futuro seja cada vez mais próximo. Obrigada. Legal, Carla. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. Esse é o nosso futuro. Certamente pode levar um pouco mais de tempo, mas ao olhar para fora, em outros países, e em outros casos referentes, a gente encontra excelentes referências para que aqui também a gente possa vir a replicar. Afinal de contas, a tecnologia que é usada lá também pode ser usada aqui. É uma questão talvez de um pouco mais de tempo, mas nós com certeza chegaremos lá para o benefício de toda a população dos grandes centros urbanos do nosso país. Obrigado, Carla, pelo convite. Obrigada a você, Carlos. Também agradeço a vocês que nos acompanharam aí na escuta ou nos vendo no YouTube agora também. E se quiserem participar da conversa, vocês podem deixar nas redes sociais algum comentário através da hashtag Microsoft Podcast. Muito obrigada e até a próxima.